Boa noite a todos. Todos bem-vindos. Hoje nós temos a grata satisfação de iniciarmos a 18ª Semana Espírita de Vacaria, o que significa que no ano 2000 foi criado a UME, a União Municipal, que une todas as casas espíritas de Vacaria da região. Então hoje nós estamos já na 18ª semana, durante todo esse período, trazendo então durante essa semana a gente tem uma programação com um tema a ser debatido, a ser apresentado, e hoje nós vamos iniciar a semana então com a palestra hoje da nossa amiga Rosa Vestugato, que é da vice-presidente da UME, União Municipal Espírita de Caxias do Sul, que nos dá a grata satisfação, e ela vai trabalhar um tema muito interessante, que é sobre a educação dos nossos filhos. O tema central da nossa semana é sobre a família, um tema importantíssimo para o enfrentamento do nosso dia a dia, diante das situações que nós, como humanidades, estamos enfrentando e até mesmo como país. Então isso foi escolhido justamente para isso. E nós teremos durante a semana uma programação grande. Então hoje nós começamos aqui, amanhã lá no Urubatã nós também teremos uma palestra, na quarta teremos palestra no Joana de Ângeles, pela parte da tarde, às 15 horas. Na quinta-feira teremos no Amor em Jesus e no Paulo de Tarso. E na sexta-feira novamente teremos no Joana, no Centro Espírita Joana de Ângeles. Então teremos assim várias palestras com temas voltados somente para a família. Tá? Então, agora a nossa amiga Rosa Vestugato, que está nos dando essa satisfação de estar aqui conosco. Eu vou passar a palavra para ela, desejar boas-vindas, que com certeza ela vai contribuir muito com as nossas reflexões em cima desse tema. Boa palestra. Obrigada. Boa palestra para todos nós. Obrigada. É um compromisso, hein, gente? Então, com muita alegria, com muito carinho, nós aqui nos encontramos nessa casa espírita. Eu estava dizendo agora para o Gilmar, a energia é tão boa que eu estou emocionada, então não prepare, sou chorona, estou sentindo assim uma vibração grande demais. E então eu agradeço o convite, agradeço por poder estar aqui abraçando os amigos. Sintam-se todos nesse momento abraçados por mim. Um abraço carinhoso, afetuoso, e que nós possamos juntos conversar agora um pouquinho sobre esse tema, a educação dos nossos filhos, que, segundo Kardec, não é tão difícil assim. Basta estarmos atentos. Então, vamos iniciar esse nosso encontro conversando sobre isso, e sintam-se todos, então, novamente eu digo, abraçados. Então, nós vamos iniciar com o que é educação, né? A educar os nossos filhos. O que é educação? Então, o Livro dos Espíritos, a questão 685, nos dá a resposta. A resposta é bem comprida, ouvindo a todos para depois dar uma olhadinha nessa questão 685, para que a gente entenda bem direitinho. Então, diz assim: educação é a arte de formar o caráter. Isto é educar, incutindo hábitos. Então, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Vou só limpar aqui do meu show. Que é então educar? Formar hábitos. Formar o caráter de uma pessoa. Então a gente pensa, mas é sério? E é muito sério educar. Mas é um compromisso maravilhoso que todos nós pais, avós, tios, professores, vizinhos, amigos temos. Então, vamos tentar ajudar as nossas crianças formando esse caráter, criando hábitos bons, salutares. Então, no decorrer da nossa conversa, nós vamos ver como é que a gente pode fazer isso. E vejamos o que dizia Pitágoras. Pitágoras, há 500 anos antes de Cristo. Olha que frase maravilhosa para nós iniciarmos o encontro.
Educai as crianças e não será preciso punir os homens. Que coisa linda! Pitágoras viveu 500 anos antes de Cristo. E não é isso mesmo, gente, hoje? Se nós educássemos as nossas crianças, não precisaríamos punir os homens. A paz no mundo depende da educação da infância. Construir na criança um ser novo é trabalhar pela paz na sociedade. Olha que linda essa frase. As guerras não são feitas de armas, porém pelos homens que as constroem. Então o problema não são as armas, são os homens que constroem as armas. Educar desarmando dos sentimentos inferiores, competitivos, individualistas, representa promover a paz doméstica, prelúdio de paz na sociedade. Isso está no livro Constelação Familiar do Paulo. Então, a paz depende de cada um de nós. Todos nós almejamos a paz. A paz no mundo, a paz na sociedade, a paz no nosso lar. Como é que nós vamos construir a paz? Educando os homens. Certa vez, um pai, escritor de um jornal, recebeu a incumbência do chefe de escrever como construir a paz. Ele chegou em casa e tinha como compromisso para o dia seguinte um escrito, um comentário sobre como construir a paz. Puxa, ele parou, pensou, e o filho, nisso entrou o filho. E o filho começou a pedir colo e querer brincar, e ele estava atazanado com aquele compromisso. E ele disse para o filho, agora eu não posso. Agora eu tenho um compromisso de escrever um artigo para amanhã. Mas a criança não entendia o que era direito isso, e ia e vinha, aquele barulhão. E o pai ali tentando se concentrar, mas não vinha ideia para ele. Como escrever, o que botar naquele papel? Aí como ele achou que quem estava atrapalhando ele era o filho. Aí ele pensou, vou ter que dar uma atividade para ele parar de me atrapalhar. Aí ele procurou assim na biblioteca, no armário, algo que ele podia entreter a criança. E ele encontrou um mapa mundi, uma figura do mapa mundi. Ele disse, é isso, vou recortar esse mapa mundi e vou dar para ele montar o mundo. Ele não conhece o mundo, né? A figura vai demorar um tempão, enquanto isso eu vou conseguir construir o meu artigo. Ele pegou aquela figura do mapa mundo, recortou e embaralhou tudo e deu para a criança. Mas não levou uns 20 minutos, a criança estava com o mapa montado. Ele ficou apavorado. Mas como? Como é que tu conseguiste montar se tu nem conheces o mapa para ter essa destreza? Ele disse, pai, quando tu estavas recortando o mapa, de um lado tinha um mapa que tu estava recortando e do outro tinha a figura de um homem. Então, o mapa eu não conheço, mas a figura do homem sim. Então, eu construí a figura do homem. Aí eu construí o mundo. Não é isso, gente. Se nós construirmos o homem, nós construiremos a paz no mundo. E o pai aí teve a ideia. É esse o que eu vou falar. Esse é o meu artigo. Constrói o homem que construirás a paz no mundo. Então, vejamos o nosso compromisso. Nós temos o dever de construir aquele homem, dando o dever, dando os valores morais, ensinando aquilo que Jesus nos ensinou, fazendo desta criatura uma boa pessoa, porque daí ela vai ter paz. Ela vai fornecer a paz ao mundo. Se nós temos paz no nosso lar, nós temos paz no mundo. A paz começa dentro da nossa casa. Como é que nós vamos querer a paz no mundo se dentro da nossa casa nós não temos paz? E como é
nós vamos ter paz dentro da nossa casa? Aumentando os valores morais que nós temos, tentando seguir aquilo que Jesus nos disse, passando para os nossos filhos isso. Se eles souberem ser criaturas com uma boa moral, uma criatura que segue Jesus, a paz no mundo terá. Quanto tempo nós vamos levar para isso? Vai longe, mas nós temos que começar. Eu falava isso com o Pedrinho hoje de tarde. Só vamos ter paz no mundo quando nós tivermos a nossa paz interior, que nós temos que construir individualmente e que nós precisamos construir nos nossos filhos. Mas eles não são, eles usam de nós como exemplo. Então, se nós não soubermos construir para nós a paz, dificilmente nós vamos conseguir que os nossos filhos tenham também paz, através desses sentimentos superiores. Então, essa é a nossa função enquanto educadores. E aí, a questão 208 do Livro dos Espíritos diz assim: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento dele. Isso é porque ela é uma sequência, essa questão, de outra que nos fala que nós não criamos o espírito, nós pais. Nós criamos o corpo, né? O espírito já existia anteriormente. Então, quando o pai e a mãe geram um ser, geram um filho, eles estão gerando o corpo material. O corpo espiritual já existia e veio aí se acoplar, que não é o nosso assunto para hoje, mas que é depois da concepção, o espírito designado para habitar aquele corpo, aí ele se une e aqueles laços vão se estreitando gradativamente conforme a gestação vai acontecendo até o final dela, onde daí o novo ser já está completo, corpo e espírito, que depois se completa essa encarnação aos 7 anos. Mas, então, como o pai gera somente o corpo e não o espírito, a pergunta é esta: será que os pais então não têm compromisso depois do nascimento? E olha a resposta dos espíritos superiores. Ao contrário, bem grande influência exercem. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Então, o espírito dos pais tem como missão, como dever, ajudar aquele espírito que reencarnou naquele lar a evoluir. Essa é a nossa missão de pais, ajudar aquele espírito a evoluir. Como é que nós vamos fazer isso, gente? Estando atentos para os nossos filhos. Nós precisamos estar de olhos abertos, analisando as suas más tendências, desde o berço. Desde o berço, sim. E aí ainda tem, hoje nós já encontramos obras que é desde a gestação, que nós temos compromisso com aquele espírito já começar na educação, já desde a gestação. Pois bem, então já falamos que o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o espírito dos filhos pela educação. É uma tarefa. E nós nos tornaremos culpados se viermos a falir desse desempenho. Porque Deus vai nos perguntar: o que tu fizeste daquele filho que eu te confiei? E aí nós temos que ter a nossa consciência tranquila, porque é uma missão grandiosa para nós, que nós lucraremos também por fazermos certo, por dar limites, por educar os nossos filhos, por mostrar o caminho para eles. Qual que é o caminho? O caminho do bem, o caminho do amor. Nós temos que estar atentos. Mas Allan Kardec nos diz no Evangelho: olha, a tarefa não é tão difícil. Que bom! A tarefa não é tão difícil como poderíeis crer. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como sábio, pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer as causas das imperfeições dos corações humanos. Por isso que nós temos que estar atentos aos nossos filhos.
já tentando analisar as suas imperfeições. E aí tem que ajudá-lo a vencer aquela imperfeição, que muitas vezes uma nossa imperfeição vem vindo de muitas encarnações. Então, nós temos, aquilo já criou um hábito em nós, né? Então nós temos que trabalhar contra aquela imperfeição. Então analisemos os nossos filhos, aquelas suas tendências de violência, de egoísmo, de orgulho, e a gente consegue enxergar, desde que a gente esteja atento. E aí a gente vai ajudando aquele espírito a se burilar, ajudando aquele espírito a vencer essas tendências. E isso, a doutrina espírita nos ajuda. A evangelização do centro espírita nos ajuda, porque vai completar aquilo que é dito em casa. Porque nós sabemos que a escola instrui, né? Mas o lar educa. Então, a criança, muitos pensam que é um adulto miniaturizado. Não é. É um espírito em recomeço, momentaneamente em esquecimento das suas realizações, tanto as positivas quanto as negativas. E traz das vidas pretéritas esses envolvimentos, e ele tem que se empenhar na conquista da felicidade. Todos nós nascemos para ser felizes. Ninguém nasceu para sofrer. Por que sofremos então? Porque erramos, né? Erramos nas nossas existências, não só nessa, em outras. Se erramos, temos que arcar com as consequências. Mas Deus nos criou para sermos felizes. E um dia todos nós seremos felizes. Depende de nós sermos mais ou menos felizes. Depende de nós demorar mais ou menos para chegar a esse dia. Como? Quanto mais nós seguirmos Jesus, quanto mais nós vivenciarmos os seus exemplos, mais felizes nós seremos. Então, o que nós temos que tentar fazer com o nosso filho é ir ajustando aquele espírito, porque desde o berço ele manifesta já seus instintos humanos. Desde o berço. Então, é nosso dever cuidar, estar atento para poder ajudá-los a vencer. Questão 383 do Livro dos Espíritos diz assim: qual para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Por que existe a infância? É que encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período que é o da infância, é mais acessível às imperfeições que ele recebe. As impressões dele. Ele é mais acessível à educação, ele é mais acessível àquilo que os pais falam. E nessa época, então, onde ele é menor, onde ele está ainda, a encarnação não está completa, que até os 7 anos, é mais fácil da gente ajudar a esta criança a desenvolver as suas qualidades morais. Então, vamos nos esforçarmos para conseguir enxergar os defeitos dos nossos filhos, as qualidades vamos elogiar. Quando a minha filha era pequena, eu era muito mocinha também, me disseram que eu cuidasse com elogio. Eu não elogiava, nunca. Nem se ela tinha ido bem, nem na escola, se ela não tinha ido bem, eu não elogiava, porque havia um pedido para não elogiar. Nem se ela estava bonita, nem se ela estava feia. Errei, gente, errei. Errei porque ela cresceu se sentindo que ela era uma pessoa não desprezada, mas assim, ela achou que ela nunca faria nada bom. Nada do que ela fazia era bom. Mas a gente erra, né? Mas como diz Divaldo, errar é humano. Nós temos que aceitar o erro e pedir desculpas depois, quando dá. Agora isso aí não dá mais. Agora eu digo para ela, puxa, que pena que eu nunca te elogiei. Nunca disse que bom que tu fizeste isso. Então é importante, gente, que nós elogiemos os nossos filhos. Porque eles têm qualidades.
E se a gente não elogia essas qualidades, não para que eles tenham orgulho, mas que eles cada vez façam mais as ações boas. Então, nós também é muito importante que elogiemos. Vamos mostrar também aquilo que está errado, mas vamos mostrar aquilo que está certo. Por que não? Agora eu vejo que a filha teria sido tão boa se eu tivesse elogiado. Tantas vezes eu tinha vontade de elogiar, mas achava que não. Errei. A questão 385 do livro dos Espíritos diz assim: que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É o espírito que se modifica, porque todos nós já sabemos disso. A criança até os 7 anos é uma, né? A partir dos 7 ela já dá uma mudadinha. E na adolescência, muitas vezes ela se transforma. Será que é o espírito que se modificou? Não. É que ela se mostra. Depois, na adolescência, o espírito se mostra mais como ele é. Em função também dos hormônios, ele se mostra aquilo que ele é. Ele mostra a sua natureza. Então, aí nós precisamos trabalhar mais ainda com os nossos filhos. E voltando só um pouquinho para a infância, que eu esqueci antes de falar, que certa vez uma mãe perguntou para o Divaldo, ela estava com o filho com uns 2 anos, que ela disse, ele está tão agressivo, mal educado, ele me chuta. E aí o Divaldo disse, que idade eu tenho que começar a educar? Qual é a idade para começar a educar? O que o Divaldo respondeu? Que idade tem teu filho? 2 anos, está com 2 anos de atraso. Então, nós temos que correr. Quando chega na adolescência, como diz Divaldo também, está tão difícil ser jovem hoje. Tão difícil, porque ele diz assim, está no livro Vivências de um Amor em Família, que eu aconselho também a ler, porque é muito bom. Então, o Divaldo diz assim, que as crianças recebem dentro de casa a instrução para ser bom, para ser honesto, e para ajudar o próximo, para amar o próximo, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Aí, de repente, quando eles começam a entender o mundo, o que eles veem? Desonestidade, arrogância, orgulho, raiva, ódio. E aí, então, ele diz que está difícil ser jovem hoje, por causa disso. Porque a criança aprende uma coisa e depois na sociedade é totalmente outra, né? Mas nós temos que continuar reforçando aquilo que nós ensinamos. Porque, às vezes, eles têm essa revolta na adolescência e parece sim que a gente perdeu tudo aquilo que fez até ali. Mas não. Aí, mais adiante, eles vão se lembrar de tudo que a gente disse, tudo que a gente fez. Vale a pena a gente parar e olhar para o nosso filho desde pequeno. Nós vamos nos sentindo gratificados por isso. A adolescência, diz Divaldo, é uma importante fase do ciclo vital. Se nesse período, ou vamos ver bem isso, o indivíduo tiver conflitos, o nosso filho, e não receber assistência afetiva da família, será acolhido pelo colega deseducado da rua ou da escola. Vamos ver que sério, por isso que eu digo esse livro é fantástico. Muitas vezes, esse jovem é adotado pelo traficante penetrando no mundo das drogas e lançando-se num abismo do qual muitas vezes não poderá retornar. Então, queridos, os nossos jovens precisam de nós. Eles precisam do nosso carinho, eles precisam de diálogo. Se nesse período ele se sentir rejeitado dentro de casa, ele vai ser acolhido na rua por aquele colega que não é legal, por aquele traficante que nós não queremos. Então, é muito sério. Vamos, nesse período, abraçar muito o nosso filho. Vamos dizer que o amamos. Quantas vezes é difícil dizer para o nosso filho que nós o amamos? Os mais velhos, então, mais difícil ainda. Os jovens agora, os que têm filho pequeno, já conseguem, mas a minha geração, a geração anterior, é difícil dizer que te amo. Agora a gente está conseguindo, porque nós somos criados assim, sem esse carinho, né? Então é difícil dar aquilo que a gente não recebeu. Mas agora que essa geração está recebendo tanto carinho, vamos dar para os nossos filhos, vamos abraçar,
Não vamos deixar ele se perder pelo traficante. Vamos nós ganhar o nosso filho. Através do diálogo, através do amor, através do Evangelho de Jesus. Nesse livro também do Divaldo, maravilhoso, SOS Família, ele diz que o lar constrói o homem, a escola forma o cidadão. Isso falávamos antes disso. No lar, assentam-se os alicerces legítimos da educação, que se transladam para a escola. Claro, né? Quem é educado no lar vai à escola. Quem não é educado no lar, não vai ser educado na escola. Os professores, como os colegas. Então, aquilo que está dentro do lar transcende, vai adiante, vai até a escola. E a escola tem o mistério de continuar com a educação que os pais fazem em casa. Os professores fazem tudo isso. Então hoje é o dia deles, é o nosso dia, professores. Dia lindo para homenagear essa turma querida que tanto ajuda os nossos filhos, né? Então que os nossos filhos saibam respeitá-los, respeitar todos, a toda a sociedade. Mas só vamos saber respeitar se nós começarmos dentro do nosso lar. Aqueles que consigam vencer as suas inferioridades sendo pessoas melhores. Leon Denis também nos diz, no livro Depois da Morte, que é preciso que nós nos lembremos que esses espíritos que estão coabitando conosco é para que os ajudemos a vencer os seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida. Por que será, gente, isso? Por que será que aquele filho está no nosso lar conosco? Será que foi ao acaso? Aconteceu? Não. Nós somos espíritos afins. Espíritos que estamos vivendo, na maioria das vezes, muitas encarnações juntos. Temos compromissos juntos. Muitas vezes, aquele filho que está na nossa casa, hoje, sendo rebelde, foi aquela pessoa que nós desvirtuamos no passado. Agora ele veio nosso filho, para que nós o coloquemos no caminho reto. Então, tudo acontece porque é assim, tem que ser. Nós estamos no lar que nós precisamos. Cada um de nós está no lar onde necessita para crescer espiritualmente. Não estamos no lugar errado, não. Estamos no lugar certo, com a família certa. Então, vamos trabalhar para que cada um cresça espiritualmente. Não só nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, aceitando as pessoas como são. Nós temos mania de querer mudar, né? Querer que os outros sejam como nós achamos que eles devem ser. Mas nós temos que tentar ajudar, modificar a nós. Se nós nos modificarmos, nossos filhos também vão se modificar, porque eles veem o nosso exemplo. 582, a questão do Livro dos Espíritos. Olha que lindo. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? É, sem contradita uma missão, a resposta dos Espíritos superiores. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Então, é nosso dever maior do que nós imaginamos, educar os nossos filhos. Mas, aos que se ocupam mais em endireitar as árvores de seu jardim e as fazer produzir bons frutos, que endireitar o caráter do seu filho. O que os espíritos superiores quiseram nos dizer aqui? Que muitas vezes nós nos preocupamos demasiadamente com as coisas da matéria. E esquecemos e negligenciamos de educar o caráter dos nossos filhos, de formar o caráter dos nossos filhos. Por quê? Porque não temos tempo. Estamos tão voltados para o que é material, estamos tão preocupados em ganhar materialmente, para deixar depois dos nossos filhos, que negligenciamos a sua educação, a formação do seu caráter. E este é o nosso dever, formar o caráter. A matéria é importante e necessária porque vivemos no mundo da matéria.
mas a matéria nós aqui deixamos. E é tudo aquilo que é do Espírito, nós vamos levar. Então é isso, nós temos que ser ricos disso, dessas qualidades, rico das qualidades morais. E é isso que nós precisamos passar para os nossos filhos. Bom, mas daí eu vou fazer o quê? Vou seguir o Evangelho. Sempre na dúvida, o Evangelho. O Evangelho, o caminho de Jesus nos orienta. E nós precisamos dar limite aos nossos filhos. É amor, é amar. Quem dá limite, ama. E nós temos que ter limite em tudo na sociedade. Nós não vivemos, nós, rodeados de limites? Sim, onde é que termina o meu limite? Onde começa o de cada um. Numa estrada, por exemplo, se eu ando, eu tenho um lado, uma direção para andar. Se eu ultrapassar, se eu for para outra pista da estrada, eu estou indo além do meu limite. O que pode acontecer? Uma tragédia. Então, eu tenho que sempre andar dentro do meu limite, seja lá qual for. E as crianças nós temos que dar esses limites, porque elas não sabem. Elas precisam que nós, adultos, mostremos quais são os limites. Aí nós estaremos protegendo, estaremos preparando para a vida. Porque se nós não deixarmos os nossos filhos se frustrarem, a vida vai. Mais adiante eles vão se frustrar por algum motivo. E aí o tipo de sofrimento? Muito grande. Muito grande. E eu sou um exemplo disso. Eu falo porque eu fiz isso, mais uma vez. Pobre da minha primeira filha, né? Porque também eu não deixei ela se frustrar. Eu resolvia todos os problemas para ela. Eu corria na frente, na escola, qualquer coisa que acontecia. Até o dia que, quando ela foi para a faculdade, num lugar imenso, em Porto Alegre, sozinha, não tinha mãe. Aí ela disse, mãe, ela chorava muito, e ela disse, mãe, tu erraste, porque agora tu não está comigo aqui. E ela sofreu muito. E aí sofre ainda hoje, porque, claro, isso fica, né? Então precisa, graças a Deus, existem as psicólogas também para ajudar com os nossos erros dos nossos filhos, né? Que a gente erra, não adianta. Mas existe muita instrução hoje para nós tentarmos fazer melhor, para ajudar mais aquele espírito que está aí. Então vamos dar limite, sim. Vamos saber dizer não. A hora do não é não. A hora do sim é sim. Mas com amor. Esse não é com amor. Explicando por quê. Não simplesmente porque não. Não, tu não vais porque não. Não. Isso não é uma explicação. Tu não vais porque isso, isso e isso. Então nós temos que dar o limite e dialogar, explicar o porquê. Falar é muito importante. Os pais desdivalgam isso. Não devem se sentir atormentados, porque às vezes a educação requer firmeza, né? Nós temos que muitas vezes ser firmes. Façam com amor, ele diz, mas com disciplina. Disciplina em tudo nós precisamos. Se nós não aprendermos na infância, nós vamos ser aqueles adultos sem disciplina. Olha que lindo isso. O amor não dispensa energia. Deus nos ama. E suas leis soberanas nos disciplinam. Então é isso, gente. As leis soberanas de Deus não nos disciplinam. A gente sabe que nós temos que arcar com a consequência daquilo que nós fizermos de errado. Tudo que nós fizermos hoje de errado, nós vamos ter que reparar. Isso é do amor de Deus. É o amor que Ele tem por nós, que por isso Ele nos disciplina. Assim nós temos que fazer com os nossos filhos. Porque nós os amamos tanto, vamos os disciplinar. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim: quantos pais são infelizes com seus filhos por não lhes terem combatido desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração.
Quantos pais dizem, né, depois, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. E aí a gente sofre. Por quê? Por ver os nossos filhos no caminho do erro, nos caminhos da droga. Uma vez eu estava fazendo uma exposição doutrinária mais ou menos sobre esse assunto, e uma mãe, na hora, quando nós falamos isso, a mãe levantou. Querida, ela estava ansiosa, ela disse, Márcia, eu fiz tudo para o meu filho, tudo. Eu estou culpada porque ele está na cadeia agora? Querida, não. Se tu fizeste tudo, se ele não conseguiu entrar no caminho certo, o problema não é mais teu, é dele. Nós temos o dever de colocá-los no caminho certo, de fazer o máximo. Esse é o nosso compromisso. Se ele não quiser, bom, aí não é mais problema nosso. Mas nós vamos sofrer muito se nós não combatermos as más tendências, porque depois elas vão se manifestar. Pior, né? Então, por isso, é nosso dever de olhar bem, estar atento aos nossos filhos, para fazermos evoluir moralmente. Mas, Divaldo nos diz nesse livro, que eu falo novamente nele, que nós não devemos ter medo de errar. Muitas vezes a gente erra. A estrada do progresso, diz, ela é feita de acidentes, de erros, de acertos, né? Nós não vamos acertar sempre. Mas ele recomenda, então, que a gente peça desculpa quando a gente enxergou o erro e dá tempo de pedir desculpa. Se a gente foi agressivo, se a gente foi grosseiro, se a gente disse o que não deveria, e a gente depois viu que aquilo não devia ter sido feito, conversar com ele e dizer, ó, a mãe errou, o pai errou. Foi um momento que eu estava passando por determinado problema. Vamos conversar com o nosso filho, vamos pedir desculpa sim, por que não? Não pedir desculpa é sinal de orgulho. E nós temos que vencer o nosso orgulho para conseguir que os nossos filhos também vençam o orgulho que eles têm ainda. Porque os defeitos, minha gente, que nós temos, a maioria deles é igual. Nós estamos aqui nesse mundo de provas e encarnações, então os meus defeitos são mais ou menos os de vocês. Né? Porque nós estamos aqui para vencer essas inferioridades, que são geralmente as mesmas. Mas nós temos que batalhar para isso. E cada um de nós, né? Porque a gente sempre põe a culpa no outro. Nunca é nós. E vamos descontrair com a história aquela da bolacha, talvez vocês já conheçam, que essa mania que nós temos de achar que sempre nós estamos certos, ou os outros estão sempre errados. Uma vez uma moça chegou na rodoviária para pegar o seu ônibus e ainda faltava tempo, ela tinha uma meia hora. Então ela resolveu comprar um livro e um pacote de bolacha. E se sentou no banco. Nesse mesmo banco havia um homem sentado. E ela olhou para o lado, tinha um pacote de bolacha aberto, tinha um pacote de bolacha, ela abriu, pegou uma. O homem pegou uma também. E ela começou a ler o livro e ficou irritada. Puxa, ela pegou uma bolacha e ele pegou outra. Nem disse nada, nem pediu. E a coisa foi indo. E ela pegava uma e ele pegava outra. E ela foi comendo tudo. Ela disse, quero ver como onde é que nós estamos agora. E foi se irritando, né? Aquela nossa raivinha ali foi aumentando. Sobrou uma bolacha. Mas eu quero ver agora o que ele vai fazer. O que ele fez? Quebrou a bolacha. Comeu a metade e deixou a outra metade para ela. Ah, mas ela ficou por conta de drama. Levantou, foi assim, não, agora eu vou sair daqui porque eu vou xingar essa criatura. E foi, e daí o outro já estava na hora, o ônibus já estava aí, ela entrou no ônibus, quando ela entrou no ônibus, ela foi guardar dentro da bolsa o livro. O que estava lá dentro? O pacote de bolacha. Quer dizer que ela tinha comido a bolacha do homem. E ele, na sua educação, não tinha dito nada para ela. E ainda repediu a última. Vai, ela morreu de vergonha quando ela viu que ela tinha um pacote de depois e que ela é que tinha comido a bolacha dele. Sem dizer, e aí sem pedir,
E ainda mandando um monte de energia ruim para ele, né? Porque ela ficou furiosa. Ainda bem que ele não sintonizou, não recebeu. Porque a gente só recebe as energias ruins se nós sintonizamos com ela. Mas ele estava muito feliz e não recebeu as energias ruins que ela emitiu para ele. Então vejamos como nós sempre nos achamos certos, né? Os outros errados. A nossa família, então, todo mundo tem um monte de defeito, mas nós não. Nós somos os perfeitinhos. Vamos nos lembrar dessa da bolachinha quando a gente estiver aí falando mal do irmão, do filho, do marido. Vamos lembrar de olhar para nós, dentro de nós, lá dentro, e enxergar que ali mora um defeito também grande e que nós temos que começar a mudar. Então, quando errarmos, vamos pedir desculpa, sim. Ninguém será um bom cristão da rua se não for junto à tua família, né? Se nós não formos bons dentro do nosso lar, se nós não perdoarmos dentro do nosso lar, se nós não enxergarmos que temos defeito e os outros também têm defeito, mas têm qualidade, né? Se nós não começarmos a nossa mudança dentro do lar, lá fora é muito mais difícil. Se o meu filho que eu amo, eu não consigo perdoar, como é que eu vou perdoar lá fora aquela pessoa que eu não conheço, das vezes? Ou mal e mal conheço, né? Então temos que começar dentro do nosso lar. Se é difícil dentro do lar, mais difícil na rua ainda. O perdão, o amor, a falta de orgulho, de egoísmo, tudo começa no lar. Precisamos pedir desculpa quando nós erramos. Nós precisamos ter paciência com aqueles que são difíceis, ter mais tolerância, isso é caridade. Isso é perdoar as ofensas, ter paciência, ser tolerante é caridade. Jesus, quando a gente tiver dúvida, é sempre a solução para educarmos os nossos filhos. Então, para a nossa família, sempre, qualquer atitude dentro da nossa família que nós tivermos dúvida, vamos falar com Jesus, vamos conversar com Ele, vamos pedir ajuda e nós sempre vamos receber. Então, falamos na infância, falamos nos jovens, na adolescência, agora vamos falar um pouquinho, né, que lá nós temos tempo, né? As crianças da nova geração. Isso está na Gênesis. Kardec já tinha visto isso em 1500 e pouco. Que no capítulo 18 ele coloca assim: cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue de inteligência e razão geralmente precoces, junta ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Essas são as crianças da nova geração. Elas já estão nascendo não agora só, já vem nascendo desde o século passado já, as crianças da nova geração. Divaldo já dizia Kardec já sabia que existiria por causa da nossa transformação, né, do nosso planeta, que está se transformando num mundo de regeneração, vai levar todo o milênio para que isso aconteça, mas nós já temos que ir nos modificando. Como é que nós vamos viver num mundo melhor? Nós falamos desde o início, vamos construir um mundo de paz, se não tivermos a paz dentro de nós. Então, esse mundo de regeneração é um mundo onde existe mais o bem. Então, nós temos que começar a criar o bem. E o Kardec já sabia que isso existiria. Então, essas crianças, muitos dão nomes. Mas não, o espiritismo não tem criança índica, criança cristal. Não precisamos usar nome nenhum. São crianças da nova geração. Muitas delas com uma boa moral, outras ainda não, mas que nós temos que dar os limites, nós temos que mostrar Jesus, nós temos que ensinar o caminho, nós temos que dar a evangelização para elas, para que elas consigam se melhorar. E diz Kardec assim, que essa geração não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, é por causa disso, porque como está havendo a transição, essas crianças estão reencarnando entre nós.
Estarão as famílias preparadas para atender os seus anseios de trabalho no bem e aceleração no progresso moral da humanidade? Será que nós estamos? E aí então vem aquelas crianças que são taxadas de síndrome do pensamento acelerado, as crianças irrequietas, que antigamente, na nossa época, era de tinha o bicho carpinteiro, né? Não parava quieto, tinha o bicho carpinteiro. Hoje em dia, então já dão nomes, já muitos medicam, né, que a gente não pode ir contra, porque nós não temos conhecimento, o médico tem, mas os pais fazem a queixa e o médico é obrigado não, mas ele vai conforme a queixa que é dita, né? Então essas crianças, o pensamento delas é super acelerado, mas porque é a evolução. Então o que elas têm? Elas estão com o celular vendo filmezinho, que daí a mãe pode também estar no celular vendo não sei o quê. Então aí a criança, que ela vai viajar, ela tem a televisãozinha, porque ela não pode ficar parada, porque senão ela vai incomodar, não sei o quê. Então, nós adultos é que não deixamos ela parar. Então ela fica com o celular na mão, com a televisão ligada, e muitas vezes com o iPad, com tantas coisas juntas. Claro que o pensamento fica mil, eles já vêm assim, e nós ainda, adultos, forçamos. A gente chega num restaurante, a família não está conversando. A família está cada um com o seu celular e a criança com dela. Ou o pai e a mãe estão conversando e a criança, que podia estar junto, conversando, está assistindo um filmezinho para não incomodar. Então, a tecnologia é ótima, é uma maravilha, porque se Deus permitiu que existisse toda essa tecnologia, porque é bom. Mas nós temos que saber usar. E talvez essa geração ainda não está sabendo usar. Então a criança fica realmente muito acelerada. Mas nós precisamos, num restaurante, conversar, vamos brincar. Na viagem, vamos contar história, como fazíamos nós com os nossos filhos. Não precisa aquela televisãozinha. Ela tem que estar em contato. Ela precisa disso. Não existem fórmulas mágicas ou palavras sacramentais para a educação, né? Porque cada um é um. Se tivesse uma fórmula, seria ótimo. Tu faz assim, assim, assim. Bom, a culpa nem era minha se dava errado, era da criatura que escreveu o livro, né? Que dizia que ia fazer assim, assim, assim. Não, cada um é um. Mas nós temos que saber discernir com as ideias. Então, na dúvida, Jesus, como já falamos. Aquele que ama, olha que lindo, recebe a inspiração para dizer e fazer o que deve no momento. Então, se nós estamos conectados com Jesus, nós vamos saber fazer sim. Então, é importante destinarmos aos nossos filhos uma parcela significativa de nosso tempo. Gente, isso quer dizer que nós não precisamos passar o dia com nossos filhos. Mas ele tem que saber que ele é importante para nós. Certa vez um pai, numa escola, ele foi na reunião de pais, e a diretora daí, como era uma turma que estava incomodando muito, a diretora falou da importância dos pais e mães participarem com os filhos. E ela foi falando, e ele foi começando a se culpar. Puxa, ele não ficava com o filho. Às vezes ele passava semanas sem ver o filho, por causa do trabalho. A diretora, quando falou tudo, terminou, ele... Ai, eu disse, eu preciso lhe dizer, eu sou um desses pais, eu não fico com o meu filho. A diretora disse, quem é seu filho? O fulano. Ela disse, contra tudo que eu falei, porque é uma criança maravilhosa. É um aluno dócil, educado, amoroso. Aí ele ficou feliz. Ela disse, o que tu faz, pai, então? Tu não vês teu filho, o que tu faz? Ele sabe o que eu faço, diretor? Como eu trabalho, quando eu chego em casa, meu filho já está dormindo. De manhã, quando eu saio, ele ainda está dormindo. Então a gente não se vê. Mas aí eu passo todas as noites para beijar. De noite e de manhã. E eu disse isso para ele. Que eu passava e beijava ele todas as noites, todas as manhãs na cama. Ele disse, pai, mas eu não vejo. Então vamos combinar o seguinte, ele disse, o pai. Toda noite, quando eu chegar no quarto, eu vou fazer um nozinho no lençol. E de manhã, tu vai acordar e vai ver que tem um nozinho. É porque o pai passou no quarto. Então, a criança, com esse
símbolo, ela se sentia amada. Todos os dias ela, quando acordava, ela olhava a pontinha do lençol para ver se estava o nozinho. Se tinha o nozinho, o pai tinha passado. Então, isso é o que vale. Vale é o amor, não é o tempo que nós ficamos com as crianças. Que suporte nós vamos encontrar para isso? Ou o que nós vamos fazer para poder educar bem os nossos filhos? Primeiro tentar, né? Com os erros que a gente sempre faz. Mas tentando acertar. Amor do diálogo. Então, demonstrar o amor através dos limites, através dos abraços, dizendo que ama, ensinando o caminho de Jesus. Tem várias formas de nós mostrar o amor. E fazermos ter sempre um diálogo franco com o nosso filho. Sempre ele precisa saber o porquê das coisas. E nós temos o dever de explicar. Evangelho no lar. Evangelho no lar é imprescindível que nós façamos. Porque é o momento da gente conversar com o filho. Quando a gente faz o evangelho no lar, na hora depois de aberto o evangelho, seja lá qual foi a literatura que a gente vai fazer, aquele momento da conversação é o momento para a gente dizer aquilo que a gente quer, do jeitinho amoroso, do jeitinho carinhoso. Sem o filho se dar conta, nós vamos dizer ali aquilo que precisa. Ah, mas os pais dizem, mas o meu filho não faz o evangelho no lar. Ah, mas tem que fazer. Tem que obrigar, sim. Divaldo diz isso, temos que obrigar a participar do Evangelho no lar. Enquanto está na minha casa, vai participar sim do Evangelho no lar. Não tem, eu não quero, eu vou ver televisão agora, não. Tu vais ficar comigo, conosco. É hora da família se reunir. É sempre importante, tu vais ficar conosco. Então, Evangelho no lar. Evangelização espírita. É a continuidade da evangelização do nosso lar. Dentro do lar nós evangelizamos. E a evangelizadora no centro espírita dá continuidade à nossa evangelização. Outro fator importantíssimo. Educação dos nossos sentimentos. Nós pais, avós, tios. Como é que eu vou dizer para uma criança amar o próximo, fazer o bem se eu não faço? Não dá. Precisa o exemplo. Então, nós temos que educar os nossos sentimentos para poder educar os nossos filhos. E exemplos, né? Através das palavras, através dos atos. Se nós conseguirmos isso, minha gente, nós estamos dando aquele passo grande para depois, quando Deus nos perguntar o que fizeste do filho que eu te entreguei, nós dizer, eu fiz este espírito, eu ajudei esse espírito a vencer. Eu mostrei o caminho e ele trilhou o caminho. Para encerrar, coisas que aprendi com você. Isso está no momento espírita. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você pegar o desenho que eu fiz e prendê-lo na geladeira. E imediatamente tive vontade de fazer outro para você. Isso é elogiar. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você dando comida a um gato de rua. E aprendi que é legal tratar bem os animais. Quando você pensava que eu não estava olhando, ouvi você fazendo uma oração e aprendi que existe um Deus com quem eu posso sempre falar e em quem eu posso sempre confiar. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você fazer comida e levar para uma amiga que estava doente. E aprendi que todos nós temos que ajudar a tomar conta uns dos outros. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você dando seu tempo e seu dinheiro para ajudar as pessoas mais necessitadas. E aprendi que aqueles que têm alguma coisa devem ajudar quem nada tem. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu percebi você me dando um beijo de boa noite. Me senti uma pessoa amada e segura. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi que você cumpria todas as suas obrigações. Mesmo quando não estava se sentindo muito bem. E aprendi que eu tinha de ser responsável quando crescesse. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você se desculpar como uma amiga, embora tivesse razão.
E aprendi que, às vezes, vale a pena abrir mão de um ponto de vista para preservar a amizade e o bem-estar nos relacionamentos. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi lágrimas nos seus olhos e aprendi que, às vezes, acontecem coisas que nos machucam, mas não tem nenhum problema a gente chorar. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu percebi você cuidando do vovô, com carinho e atenção. E aprendi que devemos tratar bem e respeitar aqueles que cuidaram de nós na infância. Quando você pensava que eu não estava olhando, foi que aprendi a maior parte das lições de que precisava para ser uma pessoa boa e produtiva quando eu crescesse. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu olhava para você e queria lhe dizer obrigado por todas as coisas que vi e aprendi quando você pensava que eu não estava olhando. Queridos, alguém está observando e aprendendo algo com você em todos os momentos. Assim nós encerramos. Obrigada. Agradeço o carinho, a atenção e todas as energias boas que vocês me enviaram. Que possamos nos ver novamente ainda. Muito obrigada. Pessoal, nós só temos que agradecer a nossa irmã por essa oportunidade que ela faz com que cada um de nós possa fazer uma viagem interior dentro de si mesmo, refletindo sobre a nossa tarefa, aqueles que exercem aquelas que exercem a maternidade, aqueles que exercem a paternidade, os futuros pais, as futuras mães, que a gente possa refletir bastante sobre isso, porque se a gente quiser um mundo melhor, uma sociedade melhor, começa tudo na família. A família é esse laboratório, é essa primeira escola que todos nós tivemos e temos para dar para os nossos filhos, para os nossos netos. Então nós deixamos assim um agradecimento para a nossa irmã, que Deus te proteja, porque essas reflexões são extremamente importantes, principalmente nos momentos de hoje que nós estamos vivendo. E nós reforçamos o convite, então, para todos, para que essa semana seja a semana da reflexão da família. E para isso, então, participe das palestras das outras casas. Amanhã nós teremos no Urubatã, né, uma palestra também sobre a família, vamos ver aqui, com a nossa irmã Marli Veiga, de Lagoa Vermelha, e ela vai falar sobre a família e a sua trajetória espiritual. E outra conotação na área da família também. Então todos estão convidados, todos os dias durante a semana, nas casas espíritas estaremos fazendo essa reflexão. Agradecemos a presença de todos e que possamos ter uma semana repleta de reflexões, né? E com muita saúde, com muita paz. Obrigado pela